Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando nos princípios da Palavra de Deus, pensando naquilo que a Palavra de Deus tem para nós. Uma vez que sabemos que a Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Quando lemos a Bíblia, nós temos algumas opções, algumas alternativas. Podemos lê-la como um livro histórico, como um livro que retrata épocas, períodos da humanidade. Nós temos muito conhecimento, nós podemos extrair muitas coisas interessantes da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a história de parte da humanidade, de culturas, de povos, nações, está tudo aqui. Nós podemos estudá-la, tê-la como um livro de informações, de história. Podemos ler a Bíblia também como um livro de cultura, de aprendizado, de sabedoria. Aliás, se você e eu pudéssemos decorar provérbios, seria de grande valia para todos nós, pois é um livro de sabedoria, um livro de inteligência, de perspicácia, de habilidade. É um livro maravilhoso, o livro de Provérbios. E tantos outros livros e tantos outros ensinos que nos dão intelectualidade, cultura, sabedoria, inteligência, que aguçam a nossa percepção em relação ao mundo, ao todo, ao ser, ao estar. É muito importante, isso tudo vale a pena, coisas muito interessantes nesse aspecto. Podemos tê-la também como sendo a palavra de Deus, como sendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É uma opção que você e eu temos também. À luz das Escrituras Sagradas, segundo aquilo que a Bíblia diz, esta opção, esta decisão é a que nos conduz a uma experiência verdadeira com Deus. Nós podemos ter experiências muitas e diversas com as religiões ou com alguma religião. Podemos ter experiências com doutrinas e regras e preceitos humanos. Podemos ter experiências na nossa alma com coisas relacionadas ao místico. Podemos. Porém, a palavra de Deus declara-nos que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes. Também declara que se nós obedecermos a ela, nos submetermos a ela, nós estaremos demonstrando a Deus o nosso amor por Ele, porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, disse Jesus. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Bem, eu prefiro ter a palavra de Deus como base para a minha vida e para a minha experiência com Deus dentro desta perspectiva. A perspectiva de que Deus, por meio da sua palavra, nos liberta do pecado, pois o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus também nos disse, conhecereis a verdade que liberta e esta verdade vai santificá-los. A nossa santidade, quando eu falo de santidade, eu não estou falando de algo sobrenatural no sentido de reconhecimento pelos homens, como se fizéssemos agora milagres, prodígios, sinais ou algo que excedesse a nossa humanidade. Não, a santidade vem na vida daqueles que são separados por Deus para viver para Ele, que são chamados por Deus para viver para a glória dEle. Isto é ser santo, por isso que a palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou para a santidade. Então, libertação, vida nova em Cristo, santidade, ou seja, sermos separados para Ele, vivermos para Ele, tudo isso você e eu podemos experimentar através da palavra de Deus quando a reconhecemos como sendo o Verbo, o próprio Senhor Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, Ele é aquele que nos dá vida e vida abundante. Jesus Cristo é a palavra de Deus e esta palavra está à sua, à minha, à nossa disposição de todos aqueles que buscam a Deus. A própria Bíblia nos diz, a palavra está junto de ti, no teu coração, na tua boca. A palavra está liberada para você. Tome posse da palavra. Reconheça a palavra de Deus como sendo o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E deleite-se e descanse naquilo que a palavra de Deus diz.
E a palavra de Deus diz que se você e eu crermos em Deus, confessar a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós seremos salvos, salvos, libertados do pecado, feitos novas criaturas, e assim poderemos experimentar que aquele que em nós começou esta boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.